galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para falar sobre um novo povo, né, da antiguidade, os hebreus, tá? Vamos conhecer um pouquinho da história desse povo que tá tão relacionada à nossa história bíblica, né? O povo hebreu, a gente consegue encontrá-los aí no Antigo Testamento, né, sendo citado. Então as histórias elas irão ali se encontrar nesses momentos, tá certo? Vamos entender um pouquinho do significado da palavra hebreu. A palavra hebreu, tá certo, significa, né, passar, transitar, atravessar, cruzar. É uma palavra de origem latina, tá certo? Que vai denotar aí viajantes, aqueles que passaram adiante. Alguns trazem com o conceito como sendo povos do outro lado do rio, né? A ideia de migrar, de passar, tá certo? Então o povo hebreu tem essa característica e o desenrolar de sua história vai mostrar claramente aí esse conceito, né, de passar, migrar, atravessar, cruzar, povo aí do outro lado do rio, tá certo? O povo hebreu, senhores, eles ficaram conhecidos aí porque na sua história de migração tiveram lutas, fugas, teve momentos que eles foram aí cativos, né? Ficaram em cativeiros tanto no Egito como na região da Babilônia, tá certo? Porém, procuraram aí meio que preservar a sua cultura. Professora, que cultura seria essa? É a cultura voltada ao monoteísmo, porque vai ser classificado como um dos primeiros povos da história da humanidade, tá? Sendo monoteísta. Em meio a tantos outros povos babilônicos, assírios, fenícios, egípcios, que eram povos politeístas, eles vieram ter uma característica diferenciada. E uma figura que vai ser bem emblemática vai ser a figura de Abraão, né, que vai ser aí o primeiro homem que vai dar essas instruções, né, o pai de todos dentro da religião monoteísta, dentro do judaísmo, tá certo? Então vai ser extremamente importante, tá? A cidade que mais se desenvolveu nesse momento foi a cidade de Ur, e lá, né, e de lá eles partiram, tá certo? Para a cidade prometida, para Canaã. E quem era Canaã, professor? Atualmente a Palestina, porque Abraão recebeu de Deus, tá certo, essa informação, e foi destinado a levar o povo hebreu à terra prometida, a terra que jorrava leite e mel. Na verdade, uma terra, né, que ficava entre duas grandes nações da época, que era o Egito e a Babilônia, e essas terras eram terras muito férteis, né? Terras que essas duas grandes nações, tanto o Egito como a Babilônia, desejavam muito ter, tá certo? Porque era algo que iria trazer um diferencial ali ao seu império, tá? Mas a terra da Palestina correspondia aí aos hebreus, pois essa informação Abraão recebeu direto de Deus, que para eles eram chamados de Iavé, aquele que vem, aquele que está, tá certo? Muitos chamam de Javé, que vai ter a mesma conotação, vai ter a mesma ideia, tá certo? Então, no meio de seu território, né? O meio do território da Palestina, da Canaã, da cidade prometida, havia o Rio Jordão, motivo pelo qual as terras eram bastante férteis, tá certo? E favoráveis aí à agricultura. Eles chegaram, né, à Palestina por volta de 2000 a.C., tá certo? E lá eles vão tentar se restabelecer, mas não se fixam naquele território, porque vai ser um território aí disputado por outras nações, tá? E por essa razão eles vão entrar aí em vários conflitos. Aqui a gente tem um mapinha, tá certo, que vai identificar Canaã aqui, olha, vai ficar nessa região, tá certo? Vejam que é uma região cercada pelo mar Mediterrâneo, consequentemente aqui por um conjunto de rios
que irão tornar essas terras férteis. De um lado, o Egito com seu império gigantesco, com os seus faraós, e do outro lado, tá certo, a Babilônia, que ocupava aqui essa região, tá? Então ele vai ficar aí no meio entre esses dois gigantes impérios, tá certo? Você encontrará assim um registro completo sobre a vida dos hebreus, como eu já disse aos senhores, na Bíblia. E lá estão registrados aí as suas peregrinações, né, seus costumes, leis, histórias, sem contar, né, que eles vão deixar uma herança para a humanidade que é sentida até hoje e que as futuras gerações também sentirão, que é o monoteísmo, ou seja, a crença em um só Deus, tá certo? E isso vai ser extremamente importante. Podemos dividir aí a história dos hebreus em 3 etapas, tá? O governo dos patriarcas, o governo dos juízes e o governo dos reis. Como entender isso daí? Os patriarcas, né? O que significa os patriarcas, tá? A palavra patriarca significa aquele que vem primeiro. E quem foi aquele que veio primeiro? Abraão. Então Abraão, ele era o pai de todos os hebreus, tá certo? É aquele que vem primeiro. Patriarca é o líder de uma família. E no caso dos hebreus era Abraão, tá? E quem é que vai assumir, professora, caso o patriarca venha a falecer? O primogênito, que vai se tornar um novo patriarca. Quem é o primogênito? O filho mais velho, tá? Que fique bem claro que naquela época teria que ser homens. Então os homens mais velhos, quando o pai morria, era quem assumia a família, tá certo? Patriarcas nesse período, quem eram os patriarcas? Já disse para vocês, né? O patriarca do povo hebreu era Abraão, porque foi o primeiro, e a partir dele começaram a surgir outros povos, né? A partir de seus filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente, tá? Nesse período, o povo ele era nômade e vagava aí pela região do Oriente Médio. Os líderes dele eram Abraão, Moisés e Josué, tá certo? A preocupação de Abraão quando ele chega à terra prometida, né? Quando ele chega a Canaã, era uma nova cultura religiosa. Que cultura religiosa seria essa? Seria aí o monoteísmo. Professora, como é que isso acontece, tá certo? Como é que Abraão chega à ideia de monoteísmo, né? Então Deus vai fazer essa promessa, tá certo? Abraão vai sair da região onde ele está em direção a Canaã, tá? O que acontece? Quando ele acaba acontecendo, tá? Abraão não leva de fato os hebreus até a região da Palestina, até a Canaã tão prometida, tá certo? Quem vai assumir aí vai ser seu filho, né? Um deles, e entre um dos seus filhos existe um camarada que é muito conhecido na história, que é o José. O José, ele é um camarada especial porque ele consegue desvendar sonhos. Tem tipo essas pessoas que conseguem dizer os significados do sonho. Ele era um cara diferenciado por essa questão. E um desses sonhos, né, ele acaba sonhando que seus irmãos se curvaria perante ele. Isso faz com que seus irmãos fiquem extremamente irritados, tá? Então o que é que os irmãos de José faz? Vende ele para mercadores, tá? Egípcios. E Josué acaba se tornando aí cativo no Egito. Tá? Só que quando ele chega lá, ele continua sendo famoso porque ele continua desvendando os sonhos. E as pessoas começam a dar uma popularidade a José enorme. O que acontece? O faraó começa a ficar curioso, querendo saber e tal sobre essa questão, e acaba trazendo José para perto de si. Quando traz José para perto de si, José começa a trabalhar ao ladinho ali do faraó,
tá? Ele começa a acertar e a desvendar alguns sonhos, e isso vai ser muito importante para o faraó egípcio. E ele começa a ter uma vida mais confortável, que afinal de contas ele estava ali com a pessoa de maior importância do Egito, que era o faraó, tá certo? Ele era o braço direito do faraó, digamos assim. Resultado, tá certo? A família, né, os seus outros irmãos, que já estavam em uma outra região, estavam ali numa situação bem complicada. Então, o que é que José faz? Ele chama o seu povo, ou seja, a sua família, as pessoas a quem ele tem carinho, tá certo? Mesmo apesar de ter vendido ele chama as pessoas para viverem no Egito. E as pessoas estão vivendo no Egito de boa, tranquilão lá, cada um com sua vida, com seus afazeres, não sei o quê. Só que aí o faraó morre e quem assume é um outro faraó. E esse não vai muito com a cara dos hebreus. E o que faz com os hebreus? Coloca eles como escravos. E é nesse momento que os hebreus passam aí, segundo alguns historiadores, cerca de 200 anos cativo no Egito, tá certo? Até que vem um camarada muito importante que é o Moisés. E esse vai retirar o povo do Egito, tá? Quando ele retira o povo do Egito, eles passam em peregrinação, né, que abre o Mar Vermelho, e quando vêm as tropas do Egito e tal, o mar se fecha como um sinal de Deus, e quando Moisés, né, vai andando, caminhando com as pessoas até a região da cidade prometida de Canaã, tá? Atual Palestina, o que acontece? Eles ficam 40 anos peregrinando por essa região, tá bom? Quando ele fica aí 40 anos peregrinando, eles têm a ideia de que isso é uma preparação de Deus para que as pessoas, ao chegarem na Terra Prometida, de fato sejam merecedoras. E é nesse momento, tá certo? É justamente nesse momento que Moisés ele sobe, né, ao Monte Sinai, e de lá ele recebe as tábuas das Escrituras, tá? Na qual vão estar contidas aí os 10 mandamentos. Beleza? Que vai ser um conjunto de regras de conduta, de leis, que são os 10 mandamentos que a gente conhece. Uma modificaçãozinha ou outra, mas é muito semelhante aos 10 mandamentos judaicos, tá? Eles são extremamente semelhantes. São regras de convivência básica: não matar, não roubar, obedecer a pai e mãe. Então, tem muito essa característica de boa convivência, de ser bom, tá certo? E é a partir daí que ele vai, né, ter essa regra dos 10 mandamentos e tentar fixar-se dentro desse conceito de monoteísmo, tá bom? E tentar se manter. Os hebreus, eles acreditavam que Abraão recebera de Jeová, no caso Deus, a promessa de uma terra para um povo para o seu povo, onde manasse leite e mel. O que seria o leite e mel? Seria a abundância da agricultura, seria uma vida mais confortável, sem tantas lutas, peregrinação, sem essas coisas, tá? Então, o período dos patriarcas, ele vai marcar esse momento histórico que a gente já conhece aí das histórias bíblicas, de tanto passar na televisão e até mesmo de ouvir. Tá? Durante muito tempo, os hebreus se dedicaram aí à agricultura e o pastoreio. Então, eram pessoas que estavam voltados à terra, né, e à criação de ovelhas, tá certo? Porém, um período de fome e seca, os hebreus emigraram aí para o Egito, que foi aquele momento que eu disse para você, onde José chama o seu povo, né, porque está melhor, tudinho, sobre a liderança de Moisés, retorna, sai, né? Essa saída, tá, é chamado de êxodo, né? A saída. Inclusive, tem um livro na nossa Bíblia Sagrada que tem exatamente esse nome, Êxodo, que vai contar aí a história da saída do povo hebreu, né, do povo monoteísta, do povo que se tornou o povo judeu, tá? Então, o povo hebreu e os judeus são o mesmo povo, tá certo? Ele retira o Moisés, aí ele nasce, né, com esse objetivo divino dado por Deus de retirar o povo hebreu do Egito, de libertar o povo da escravidão, e vai passar cerca de 40 anos peregrinando pelo deserto, tá certo? Praticando agricultura,
praticando aí o pastoreio, tá? Depois da travessia aí do Mar Vermelho, os hebreus vagam esses 40 anos, né? E no Monte Sinai, o que Moisés recebe? A tábua das leis, os 10 mandamentos, né? A conduta. Ele guarda com muito cuidado, tá certo? E vai peregrinando e andando pelo deserto aí durante muito tempo, tá certo? Josué, que vai ser aí o sucessor de Moisés, tá? É que vai de fato levar aí os hebreus à Palestina, né? Vai levar de fato os hebreus à cidade prometida, tá certo? Conquistando a cidade de Jericó. Depois de Josué não havia muita união entre as tribos, né? Então as tribos se separam, tá certo? As 12 tribos, elas se separam, tá bom? Tornando-se o reino de Judá e o reino de Israel, 2 reinos aí completamente diferentes, tá certo? Esse seu governo patriarcal, né, esse governo que necessitava de um patriarca, que era o Abraão, depois o Moisés e depois o Josué, eles não aceitavam muito bem essa ideia de patriarca. Então eles começaram, tá certo, a eleger uma coisa chamada de juízes. Eram tipo os líderes de cada tribo. Era como se fosse cada tribo fosse um estado e cada estado tivesse o seu governador. Então os juízes eram mais ou menos essa ideia, tá certo? De líderes de cada uma das tribos, tá certo? Eles eram, lógico, chefes militares, eles também eram líderes religiosos, tá? Tinham grandes responsabilidades, né? Eles eram indicados, é claro, que de forma temporária, frente a uma dificuldade. Então, dificuldade aconteceu, fulano resolve. Se fulano resolver, a gente elege o novo juiz e ficava nessa questão, tá? Os principais juízes aí foram Gideão, Jafté, Sansão e Samuel. Tá? Os juízes também tinham aí a obrigação de averiguar se as leis estavam sendo cumpridas pelo seu povo. Eles livravam o povo dos inimigos, destruíam a idolatria, promoviam o conhecimento de Deus. Então eles tinham mais essa ideia, porque o povo tinha uma característica muito peculiar de tentar se voltar ao politeísmo novamente, a crença em vários deuses, né? Então eles os juízes procuravam centrar aí o povo, a ideia de monoteísmo, a ideia de único Deus, a ideia de Javé, tá certo? Vale ressaltar aí que Samuel visava a unidade política entre as 12 tribos, tá certo? E é ele que vai aí se tornar, tá? Pai, patriarca, né? Juiz aí, do futuro rei, que seria Salomão, tá? Que vai ser aí o último período da organização militar e religiosa, tá certo? Os hebreus, eles tiveram várias lutas com os cananeus, com os filisteus, tá certo? E foram divididos em tribos de Israel e tribos de Judá. Tá? Depois, é claro, da morte do rei Salomão, que vai ser extremamente importante para esse momento, tá certo? Existiam 12 tribos, tá certo? Manassés, Naftali, Isacar, Efraim, Benjamim, Simeão, Judá, tá? Rubem, Dan, são as 12 tribos que correspondiam aos 12 patriarcas, né? Filhos aí de Abraão naquele período, né? Todos vão estar aí relacionados a uma única árvore genealógica, digamos dessa forma, tá? Então, o rei Saul marcou algumas divisões da tribo de Judá ao sul, né? E a de Israel ficava ao norte. Saul lutou contra os filisteus. Vale ressaltar aí que Israel e Judá entraram em guerra, tá certo? Opondo os partidários aí de Saul e as tribos de Judá sob liderança de Davi. Quando o rei Salomão ele morre, tá certo? As tribos elas se dividem, aí a tribo de Judá fica sob a liderança de Davi após aí matar o gigante, né, Golias, e as tribos de Israel
ficam sob liderança de Saul. Só que aí vai ter uma característica bem interessante, porque as tribos de Israel irão sair do foco, irão tornar-se aí politeístas novamente, né? Viverão sobre muita influência do politeísmo e tal, das outras culturas de outros povos, e a tribo de Judá, por incrível que pareça, por mais tradicional que fosse, tá certo? Por mais assim agrícola e pastoril que fosse, permanecesse, tá? Também aí já no seu final meio que se desvirtuou, saiu da liderança, saiu ali do foco que era o monoteísmo, tá certo? Davi conseguiu aí unificar as tribos rivais, tá? Depois que derrota os filisteus, que vai derrotar aí, né, Golias, venceu os cananeus e vai estabelecer a capital do reino de Jerusalém, tá certo? Então vai ter muito essa característica. Após a morte do rei Davi, seu filho Salomão vai assumir o trono e governa com esplendor. Durante o seu governo, suas atividades comerciais aí com os fenícios eram bem ampliadas, tá? Vendiam muito, principalmente cavalos, tá certo? Da Ásia Menor. Estes, por sua vez, viviam junto aí ao mar Mediterrâneo, os fenícios, né? A gente já falou sobre ele, onde Salomão aí construiu, tá certo? O Templo de Jerusalém. Exato, vai ser conhecido por isso aí. Salomão era um camarada que vai ter uma prole gigantesca, porque ele ficou conhecido aí como o cara, né, como o rei que teve 700 esposas, né? E 300 concubinas. Para quem não sabe o que são concubinas, é aquela amante, aquela outra, tá certo? Então o cara era o Salomão, e fez crescer bastante. Como ele tinha meio essa pegada de não muito apego às tradições, o que acontece? Né? Ele acaba se desvirtuando no monoteísmo, voltando ao politeísmo, tá certo? Fazendo negócios com os babilônicos. Então é um momento, tá, em que a situação começa a ficar bem complicada na região da Palestina, tá certo? Israel consegue aí uma sólida organização administrativa, porém acaba entrando em uma grave crise. Por quê? Porque o rei Salomão acaba aí aumentando os impostos, tá? Isso faz com que a população sofra bastante com essa atitude do rei, tá certo? As razões da crise estão voltadas aí em 3 pontos: revolta das outras tribos perante a hegemonia aí de Judá, né? Judá acaba se tornando liderança, descontentamento dos cultos estrangeiros, tá certo? Que vai se chocar com a religião tradicional, ou seja, começam a ser politeístas novamente. Isso vai desagradar muitas pessoas. Revolta contra os altos impostos aí cobrados ao povo, né? Com a morte aí do rei Salomão, os hebreus se separaram e o reino vai ser dividido em Israel e Judá. Israel, com toda a instabilidade política e religiosa, desapareceu rapidamente, não deu muito certo. Já Judá conseguiu sobreviver aí à política externa, ou seja, conseguiu manter as suas tradições, mesmo se desvirtuando aí um pouquinho, tá certo? Importantes fatos que marcaram a divisão das tribos. Bom, os profetas denunciavam o abandono ao verdadeiro culto. Então, alguns profetas vão ser muito importantes, como Elias, por exemplo, tá certo? Publicar aí os castigos do céu. Então, meio que colocava medo nas pessoas, para que as pessoas voltassem à ideia de monoteísmo, de crença em um só Deus, de seguir os 10 mandamentos, tá certo? Destruição do templo de Jerusalém, né, vai acontecer aí pelo rei babilônico Nabucodonosor. Nabucodonosor vai assumir aquela terra, né, vai lutar contra o povo hebreu, tá certo, que posteriormente vai se tornar o povo judeu, né, graças aí, é claro, uma herança relacionada ao reino de Judá, tá certo? Nabucodonosor, ele toma aquelas terras, porque lembra que eu disse a vocês, as terras são muito férteis, e a Babilônia e os hebreus disputavam aquela terra. Então Nabucodonosor,
né, que vai ser um dos reis mais importantes da Babilônia, vai conseguir aí anexar aquele território, derrotar o povo hebreu, destruir o templo de Salomão, tá certo? Destruir o templo de Jerusalém e anexar a Palestina ao seu território, tá bom? Que nós vamos ter 3 invasões, né? Invasões babilônicas, tá certo? Rei Elequim, que vai ser aí levado para a Babilônia, tá? E lá é nesse momento que eles vão passar aí cerca de quase 50 anos cativos na Babilônia, que vai ser chamado de cativeiro da Babilônia, né? Eles vão passar quase 50 anos lá cativos, então vão ter várias invasões, então os reis vão ser levados, o povo vai ser feito de escravo novamente, tá? Então vai ter uma série de situações, tá bom? Cerca de 4.600 almas são levadas para a Babilônia, né? Ou seja, pessoas foram levadas e tal, beleza? Dando continuidade, nós vamos ter aqui o templo de Jerusalém antes, né, da destruição, e depois a ideia de como foi, né, o massacre, de como foi a batalha e a vitória, enfim, dos babilônicos nessa região, tá? Os principais elementos aí do templo de Jerusalém, tá certo? Seus respectivos significados, mas antes disso vamos encerrar. Professor, eles se tornam cativos da Babilônia, exatamente, eles se tornam cativos da Babilônia, tá certo? Depois que o rei babilônico, que o reino da Babilônia, ele cai, né? Os assírios tomam território, fica uma confusão de povo tomando território que vai aumentando os seus impérios. O povo hebreu, ele é autorizado a retornar para a sua cidade, tá? Quando ele é autorizado a retornar, eles retornam à terra prometida, mas lá eles vão entrar em conflito novamente com outros povos, dos quais eles serão obrigados a se dispersar, ou seja, se espalhar ali pela região do Oriente Médio, da Ásia e posteriormente Europa, tá certo? Então o povo judeu começa a se espalhar pelo território porque eles não são mais permitidos estarem ali naquela região, certo? Agora falando um pouquinho, e isso acontece até hoje eles ainda lutam pela terra prometida, até hoje eles ainda brigam, né, por Jerusalém, eles ainda têm uma visão religiosa muito voltada àquela cidade sagrada, tá certo? Os principais aí elementos de Jerusalém, né, são o templo de Salomão, o altar dos sacrifícios, né, que vai ficar localizado aí no pátio externo do templo, tá certo? Onde haviam sacrifícios, beleza? Haviam sacrifícios de rebanhos, animais, deixavam-se oferendas e tal, tá? Queimados produziam aí fumaça que subia aos céus com um cheiro suave, né? Ou seja, com incensos e tal, tá? O significado está o fiel dos pecados, né? O cheiro suave ao Senhor, significando estar o fiel livre dos pecados, o que agradava a Deus. Então havia muito essa situação, tá certo? Sem contar que também eles matavam animais. Eles têm uma pegada muito assim de sacrifício, né? De dar algo em troca, uma vida em troca de prosperidade. Eles tinham muito essa ideia, tá certo? É a mesa dos pães, né? Que vai ficar aí à direita de quem entrava no lugar santo, onde tinha aí 12 pães, tá certo? Empilhados em 2 colunas, né? De 6. A mesa da proposição simbolizava aí o alimento que vem de Deus. Hoje a gente ainda não tem a ideia de repartir o pão, né? Tem muito essa ideia. Pronto, a mesa dos pães, ela simboliza essa repartição, né? O dividir com o próximo, tá? Que seria também um alimento espiritual, seria a palavra. O menorá, né? Que é um grande candelabro de ouro com 7 lâmpadas, tá certo? A óleo. Claro, eram acesas, né? Então tinha fogo
no topo delas. No grande templo de Salomão haviam 10, em 2 colunas de 5, né, ladreando o santo lugar, tá? Onde estavam as tábuas, tudinho. Além da evidente utilidade de iluminar o ambiente, é lógico, não havia luz elétrica naquela época, simbolizava a presença de Deus no lugar. Então, assim, suas lâmpadas eram alimentadas com óleo, simbolizando a unção de Deus sobre as nossas vidas. Ainda tem muito essa pegada, né, da vela, da iluminação e tal. A luz simboliza também a própria palavra, tá? A verdadeira iluminação para a vida, orientando o caminho aí para o Senhor, tá certo? Altar de incensos, né? No altar que ficava no fim do santo lugar, o oráculo, eram colocados os incensos, cujos aromas de especiarias e outros perfumes dominavam o cômodo. E isso ainda há até hoje, essa ideia, né? De incenso, de ambientizar o lugar, deixar aquele cheirinho. Eu particularmente não gosto, mas tem uma galera que gosta bastante, tá? Isso aí é mais uma visão sagrada. Ali os sacerdotes dirigiam suas públicas, né, e de seus fiéis, já que eram aí como intermediários do povo e Deus. Eles ficavam levando o que o povo trazia até Deus para fazer essa ponte de ligação entre o povo e Deus. O véu era a grande cortina com 2 querubins, né, bordados, que era a única barreira ao santo altar, tá certo? O sumo sacerdote entrava para conversar com Deus, já que ele era a ponte, né? O povo não entrava, tá certo? Mas por meio de oração, o sumo sacerdote levava ao Pai as inquietudes do povo. O mar de fundição era um grande reservatório de água que ficava ao lado do altar, e em sua água estavam lavados os pecados com um forte significado de purificação. A gente tem isso até hoje também, né? A questão do batizado está muito relacionada a essa questão da água como purificação, tá certo? O reservatório era redondo e ficava sobre 12 bois esculpidos em bronze, tá certo? Que em grupos de 3 tinham suas cabeças voltadas para os 4 pontos cardeais, tá bom? Então é a ideia de força, né? Já que o gado era uma das forças motrizes da época, né? O mar de bronze eram abastecidos em 10 pias móveis sobre rodas que eram espalhadas pelo pátio, tá? Para que as pessoas tivessem essa ideia de pureza. Tá? A Arca da Aliança, né? Que é onde vai ser aí guardado, tá certo, as tábuas, ou seja, os 10 mandamentos que Moisés recebeu de Deus lá no Monte Sinai, tá bom? E a vara de Abraão, que vai significar aí o reconhecimento de Deus, a autoridade conferida a alguém, né? Sobre a arca estava o propiciatório, a tampa do grande baú, com 2 imagens de querubins, como vocês bem podem ver, tá certo? Voltadas uma para a outra, com asas esticadas, beleza? Então, assim, eles tinham uma forma, né, de simbolizar muito voltado à ideia do Senhor, do Deus monoteísta. Bom, organização econômica, bom, eles eram agricultores e pastores, e o cultivo estava mais voltado aos cereais, tá bom? Líderes de familiares maiores, com o passar do tempo, foram se apoderando aí dos bens, né, que pertenciam a outras comunidades. Vão surgir aí propriedades privadas, né, grandes proprietários e tal, isso porque vai haver um excedente, vai ter um momento que a produtividade vai ser bem interessante, vai haver um excedente e eles vão começar a comercializar de modo bem interessante, tá bom? Organização social, cabia aí a família real, sacerdotes fazendeiros estavam no topo, depois vinham os comerciantes, pastores e camponeses, e por fim quem? Eles, os escravos, tá? A cultura hebraica está muito voltada aí à cultura religiosa, né? Então está muito voltada à questão do monoteísmo, às origens do judaísmo, tá certo? O Templo de Salomão,
que vai representar muito bem isso, os provérbios, né, de Salomão, cânticos e tal. Então está muito relacionada à cultura hebraica, está muito relacionada à religião, está diretamente relacionado, beleza? Alguns livros vão ser extremamente importantes, como produção literária, salmos, provérbios, cânticos, tá? Alguns trechos que vão ser conhecidos até o mundo de hoje, até os dias de hoje, né? Então, assim, esses livros, esses provérbios serão citados, né? Esses trechos serão citados aí pelas pessoas de diversos cantos do mundo, porque o monoteísmo foi espalhado, tá bom? Nós temos aqui alguns trechos, tá certo? Fiquem bem à vontade, como, por exemplo, a amada, né? Ah, se ele me beijasse, ah, se sua boca me cobrisse de beijos. Sim, suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância de seus perfumes é suave, e o seu nome é como o perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam, tá certo? Então, os cânticos, né, dos cânticos vai trazer aí essa ideia poética, né? Vejam como Salomão era muito voltado à questão das mulheres, à questão da sensualidade, à questão do amor, né? Então isso tudo vai estar bem carregado diante de suas palavras, tá? O livro de Jó que vai ser aí um homem muito forte, né? Um homem que não vai ter a sua fé abalada, isso vai ser muito importante, tá certo? O livro de Jó vai mostrar aí a questão da reflexão filosófica, em que Jó é o personagem principal da obra de uma conduta invejável, que procurava a resposta para o seu sofrimento, tá? Bem sei que isso é verdade, mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resisti-lo saiu ileso. Então ele começa a escrever, né, a sua força. E isso nos traz até os dias de hoje, nos leva a momentos que a gente vive até agora, tá certo? Existe uma parte no momento hebraico que está relacionada ao monoteísmo ético, né? O monoteísmo ético vai ser aí as peregrinações, né, do profeta Isaías, de Oséias, de Amós, tá? Então eles são profetas que vão clamar por justiça, né, que vão defender aí algumas partes da sociedade que merecem, que são um pouco mais frágeis, digamos assim, os órfãos, viúvas, né, pessoas que precisavam um pouco mais dessa ideia de Salvador, dessa ideia de liberdade eterna, tá bom? A essência do judaísmo, é claro, vai ser representada em um livro sagrado. E que livro sagrado seria esse? Seria a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, onde lá está escrito o Antigo Testamento, né? Nossa Bíblia era dividida em Antigo e Novo Testamento, tá certo? Os judeus, eles acreditam que o profeta ainda vem. Nós acreditamos que Jesus Cristo é o nosso profeta, mas para os judeus o profeta ainda vem, tá certo? Para os judeus, Abraão ainda é o início de tudo e o profeta ainda virá para libertar o povo judeu de seus pecados. O judaísmo vai influenciar o cristianismo, na verdade o cristianismo vai nascer dentro do judaísmo, tá certo? Tanto é que o Antigo Testamento é judaico, tá? E nós vamos criar um Novo Testamento a partir do nascimento de Jesus Cristo, beleza? No que se refere aí a uma preocupação mais justa de sociedade, né? Então eles têm essa preocupação, tá? A preocupação das regras, a preocupação das condutas e da manutenção do monoteísmo, tá certo, senhores? Eu sei que foi um pouquinho longo, mas essa foi aí a história do povo hebreu e de forma reduzida, porque se vocês fossem de fato ter de modo detalhado, seria um pouco ainda mais longa, tá certo? Espero que os senhores tenham compreendido. Para vocês um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!